Bem-vindos de volta à segunda parte do Mercados em Ação. Vamos agora aos mapas e gráficos da semana com o Marco Silva, onde vamos ter em destaque os setores tecnológico, da saúde e também o energético. Vamos olhar para os mercados da China e do Brasil, assim como o Eurodólar, o Nasdaq e também o Brent. Marco? Obrigado, André. A semana passada, que foi muito interessante em termos de notícias, com a reunião do FED especificamente, teve, no entanto, outros condimentos como os resultados das grandes empresas tecnológicas, neste caso Apple, Google, Microsoft, deram resultados e, não obstante algumas terem tido comportamento negativo quando deram resultados, como a Google e a Amazon, no entanto, no final da semana todas valorizaram. Com destaque para a Meta, que acabou a valorizar mais de 22% na semana. Em sentido contrário, o setor da saúde, que já tinha referido aqui semana passada, que teve um comportamento negativo. Portanto, o setor da saúde está aqui a ter alguma consolidação depois dos anos de 2020, 2021, que teve um comportamento positivo, nomeadamente devido à procura por mais desses serviços. E depois, o setor energético, com a retração do preço do petróleo, ressente-se imediatamente, e portanto todo aqui quase a vermelho, seja os produtores, seja as empresas ligadas à produção. Em relação às restantes praças, destacar aqui para o Brasil, quando as matérias-primas perdem valor, a bolsa brasileira é quase sempre afetada de uma forma especial, com a Vale, por exemplo, e a Petrobras com vermelho carregado. Na China, tudo o que é tecnológicas também, online, Alibaba, JD.com, tiveram um comportamento negativo. Em relação aos setores e aos mercados, destacar aqui para as mineiras, concretamente de ouro, devido à desvalorização do ouro, afetou-as de forma mais incisiva. Em relação aos gráficos, começamos aqui pelo Eurodólar. O Eurodólar que, quando saíram os números dos non-farm payrolls, teve aqui uma reversão muito significativa. Isto é gráfico barra semanal, mas se nós formos ver, por exemplo, na hora, vemos que houve aqui uma reversão desde os 1.93 até aos 1.084. Peço desculpa, 1.093 para 1.084. Portanto, isto é muito significativo em termos de Forex e anulou todos os ganhos que tinha tido quando da subida, quando saíram os resultados da reunião do FED. Poderá haver aqui uma consolidação até esta linha tracejada, 1.04, 1.05, mas ainda tem perspectivas para valorizar no Eurodólar. Em relação ao Brent, o Brent que tem aqui um padrão muito interessante de Head and Shoulders, que tem esta linha amarela como a linha dos ombros, e quando é quebrada, geralmente dá espaço para mais quedas. Atenção que já foi testada uma vez aqui nos 88.80. Poderá ser testada de novo, e se esta semana terminar a descer, ou pelo menos sem grandes subidas, a média móvel dos 50 períodos poderá virar para baixo da média móvel dos 100, e isso é negativo. Então, poderemos ter aqui alguma consolidação negativa no petróleo nos próximos meses. Em relação ao Nasdaq, o Nasdaq tem aqui um Head and Shoulders invertido, portanto, o inverso daquilo do Brent, e tem esta linha dos ombros amarela como zona de suporte. Poderá vir aqui testar nos 12.060 pontos, e depois aí é que se irá decidir se irá continuar a voltar a subir ou então corrigir para novos mínimos desde 2021. Em relação à Apple, a Apple que temos aqui esta linha de resistência amarela, são topos que tem vindo a fazer e, portanto, tem aqui nos $170 por ação uma resistência que será uma zona propícia para haver uma consolidação negativa, mas até lá, portanto, aqui mais $16 por ação, ou cerca de 10% na Apple, tem aqui espaço para subir. E é tudo, André. Henrique, olhando agora para a situação no outro lado do Atlântico, temos a Fed, que teve aqui uma subida menor face ao BCE, 25 pontos base. Mesmo assim, Jerome Powell explicou que o trabalho ainda não está concluído, prometeu aqui pelo menos mais um par de subidas. Reversão do ciclo da política monetária também não deverá acontecer este ano, já avisou Jerome Powell. Como é que olhas aqui para a Fed e para a sua decisão?
eu olho com algum otimismo, na verdade. Se formos a ver, o soft landing talvez tenha sido aquilo que tenha estado aqui a apoiar os ativos de risco este ano, e por isso é que nós vemos que janeiro foi francamente positivo para os mercados. Se olharmos para os indicadores económicos que medem o estado da economia nos Estados Unidos, os principais mostram alguns sinais até positivos. Se formos a ver, na semana passada, o mercado de trabalho, que até foi um dos pontos que Paulo argumentou na decisão da Fed, o mercado de trabalho continua muito forte e os dados saíram muito acima daquilo que se esperava. Os próprios dados do ISM sobre o setor dos serviços, que tem um impacto enorme no PIB, também saíram muito acima do que se esperava. No mês de dezembro estavam abaixo de 50 pontos e subiram novamente para os 55 pontos. Portanto, eu acho que talvez aqui a perspectiva do soft landing, que no início se apontava, talvez se possa concretizar. E, de facto, acho que aqui a economia norte-americana, apesar de tudo, acho que está numa situação, em comparação com a europeia, que há pouco estávamos a falar, está numa situação muito melhor do que na Europa. Por isso, acho que os mercados até já apontam para a possibilidade do Fed de começar a reduzir as taxas no final do ano. Por isso, não sei. Henrique, mas não achas que o mercado está demasiado otimista e poderá levar aqui um choque, aliás, como ocorreu o choque de sexta-feira com os dados do emprego, até porque está-se a contar que dos 4, assim como dos 6 caiu para os 4 a inflação, dos 4 cai para os 2, e não é a mesma coisa. E eu acho que o mercado não está a contar com um ressurgimento da inflação, ou pelo menos uma paragem no arrefecimento. Não achas que está a haver aqui um otimismo desmesurado que poderá ter aqui, provocar aqui uma disrupção negativa nos próximos meses? Os mercados não gostam de incerteza, e a partir do momento em que começou a existir menos incerteza foi o momento em que também começámos a assistir a uma recuperação maior. Em relação à inflação, também acredito, eu concordo plenamente com a tua opinião, Marco, até porque se nós formos a ver, se vimos categoria a categoria, nós vemos que as categorias que mais têm descido em termos de inflação é somente a energia. Portanto, se formos olhar para o mercado imobiliário, por exemplo, não vemos abrandamento, até vemos aceleração. Por isso, pode haver aqui questões que deverão preocupar no futuro. Para já, diria que neste momento não é esse o caso, mas claro também, lá está, se o otimismo voltar a recuperar muito, e nota-se até com os dados da Universidade de Michigan, que foram divulgados, e também pelo Conference Board, não é bom sinal que neste momento o otimismo retome tão depressa, vai condicionar depois também na luta contra a inflação. Por isso acho que aqui este poderá ser um dos próximos desafios do Fed nos próximos tempos. Mas acredito que eventualmente o próximo mês seja o último ciclo de subida dos juros. Henrique, aqui uma sondagem feita pelo BCE junto de analistas aponta para a inflação no final deste ano nos 5,9%, e aqui o valor mais próximo da meta do BCE só será atingido no final de 2025, aqui segundo esta sondagem. Faz sentido estes dados? Parece-te excessivamente otimista ou não, ou conservadores? Os dados valem sempre o que valem, não é? As projeções, se formos a ver para as projeções que são feitas tanto pelos bancos como os bancos centrais, acabam por, a maior parte delas, não saírem alinhadas com aquilo que se esperava. Mas eu acredito que este ano, efetivamente, ou pelo menos este semestre, vejamos uma queda significativa na taxa de inflação. Lá está, novamente, motivada muito pelas questões dos produtos energéticos que estão a cair muito, e portanto vai-se refletir naturalmente na taxa. Mas também acredito que haja um ponto em que se torne mais difícil travar a inflação, e aí temos que ver mesmo efetivamente um abrandamento da atividade económica para que isso aconteça. Muito bem, Henrique, obrigado. Vamos agora para outro breve intervalo e regressamos já.